Olá, estudantes! Hoje vamos adentrar sobre o tema do Pistis Sophia. No nosso primeiro episódio aqui no canal, a gente já explanou a simbologia do nome Pistis Sophia, que é fé na sabedoria, representando a cisígia do Cristo. Este texto sagrado na linguagem copta retrata os ensinamentos de Jesus após a ressurreição e a aparição aos seus discípulos, focalizando a queda e a ascensão da alma de Sofia, através dos aeons ou dimensões. Sofia é a própria essência que decide sair do pleroma, que é a morada dos deuses, tornando-se dual, se afastando e se fragmentando. Agora, com essa essência fragmentada, necessitamos captar as sementes da sabedoria. Sim, Amanda, bem colocado. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Então, trazendo a parte de Pistis Sophia, é bem importante a gente colocar o que ela simboliza, né? Que ela é o sumo do meio gnóstico, é a Bíblia gnóstica, trazendo o ensinamento direto do Cristo após essa ressurreição e os 11 anos que passou com os discípulos, né? Trazendo todo esse ensinamento descrito no Pistis Sophia. Que até a gente tem a obra aqui, Pistis Sophia Desvelada, ou comentada por Samael, onde ele trouxe os desvelamentos, né? Que ela é muito profunda. Aquele que for fazer a leitura e o estudo vai se ater ali com vários detalhes muito difíceis para a parte mental extrair, vai ter que ter consciência, síntese, e é isso que o Cristo traz. Então, por isso que coloca que é o sumo, né, do ensinamento do Cristo deixado. Após, claro, o quinto evangelho do próprio mestre Samael e os 4 evangelhos anteriores que a gente já estudou. E Lincoln, ali eu citei sobre os aeons, né? Quem são os aeons? A gente pode considerar aspectos do absoluto que constituem um mundo divino? Legal, Amanda, essa pergunta. Sim, a gente pode considerar como esses aspectos, e aí abre-se um grande leque que muitas vezes pode confundir o estudante de gnose, o estudante de autoconhecimento, porque a gente tem os aeons. Em Pistis Sophia é muito mencionada a região 13, ou o aeon 13, que é justamente a região de Ain, que é o espaço abstrato absoluto. E desta região vão tendo desdobramentos. São regiões. Essas regiões, esses aeons, que a gente pode ver dessa forma, é como se fosse um desdobramento para que justamente a gente possa fazer o nosso trabalho. Tanto que o último desdobramento a gente vai ver o desdobramento como Malkut, né? Que é o reino, tanto o reino físico que a gente tem, quanto essa questão interna desses porões da mente. Dentro disso, dentro desse ginásio, dessas regiões que a gente tem dos aeons, existem outros aeons, a gente pode chamar também de aeones, que eles são desdobramentos nossos. E aí eles são 30 no total e sempre estão em cisígias, ou seja, sempre em pares. Esses desdobramentos, um deles é justamente Sofia. Porque Sofia, ela, que é essa nossa questão interna, essa nossa essência, lá quando estava nesse espaço abstrato absoluto, né, onde há esse desdobramento, há um desejo ali, um desejo de ser como Deus, um desejo de ser o absoluto. E aí quando há esse desejo, é quase como se Deus dissesse assim para ela, então agora você precisa descer, porque para você se tornar de fato assim, você precisa fazer todo um trabalho. Então ela se desdobra, tanto que fala-se que ela se desdobra de nous e de aletheia. Ela se desdobra do Cristo cósmico e da verdade. E aí nesse desdobramento ela se torna Achamote ou Akamote. Lá nessa última cisígia dessas 15, né, formando esses 30 aeones pleromáticos que a gente coloca dessa forma. E aí o que acontece? Sofia, né, e a gente pode... Onde está Sofia? A gente pode olhar aqui para nós. Sofia está aqui. É a nossa jornada. É a jornada da nossa alma para voltar para o Pai.
né? Tanto que daí ela deixa, por que ela troca de nome, vamos colocar dessa forma? Porque ela deixa de ser Sofia, ela deixa de ser sabedoria, ela está lá com o pai, ela deixa de ser, e ela precisa reconquistar, se tornar de fato Sofia, se tornar de fato sabedoria. Só que ela precisa da sua Syzygia, Téletos, ou a telema, ela precisa da vontade. Porque lembra como que ela caiu? Ela caiu, teve a queda de Sofia pelo desejo. Ela não estava com uma vontade de um trabalho, havia um desejo. E esse desejo, se a gente analisar para um trabalho interno, lá atrás na nossa queda, ele foi importante. É o desejo de se tornar pai. Só que aí eu preciso ter essa minha Syzygia, esse meu par, que é a vontade, para que eu possa ir galgando de novo esses degraus dentro dessas Syzygias, e aí passando por essas regiões, lembrando que as regiões elas são o ginásio, e essas Syzygias são esses degraus que eu vou subindo, que eu vou trabalhando até chegar novamente lá no Aion 13, que é Ain. Uhum. E é importante que, né, o Lincoln falando dessa descida, né, dessas 13 esferas que a gente coloca, né, tendo as 30, mas essas 13 que vem de Ain, Sofia até Malkuth. Então, toda essa jornada, ela é toda a derivação de Sofia. Sim. E aí ela está dentro de todos esses pensamentos que a gente vai enclausurando, essa Sofia. Agora, extraindo, a gente vem trazendo de volta essa questão de sabedoria, consciência para retornar. Constituindo essa alma Exato. novamente. Né? E mesmo através do desejo, ele nasce algo puro. Só que aí dentro dessa pureza começa a ter, através de todo esse emaranhado da nossa escola, os aprendizados. Para se tornar puro agora, mas com consciência. E não puro de forma inocente. E aí que está a Sofia, ela desce dessa forma como se fosse numa ignorância, nessa pureza inocente, mas passando todos os percalços, ela começa a juntar de volta as pistas, fazendo esse encontro para voltar de Malkuth e subir toda essa árvore sefirótica para chegar a Insof Aur, a Insof e a In, para se fazer de volta essa fusão ao pleroma. Então é muito profundo isso, por isso que eu cito que quando a gente pega o Pit Sofia para fazer um desvelamento desse aqui, tem que ter muita compreensão e ensinamentos para que você consiga captar isso tudo. Né? Exato. E Aracides, dado tudo que já trouxemos até agora, neste contexto, qual é o papel do demiurgo? Então, né, como nós estamos observando, não é simples, né? É complexo tudo isso. E desde que eu entrei na gnose, algo assim que os instrutores na época me traziam, que para mim, claro que com o passar do tempo eu fui compreendendo isso, mas se falava muito de uma chispa divina, e que nós éramos tão somente uma parte, né, desse Deus. E essa chispa, ela vinha das estrelas, e aquilo para mim era bem profundo. Eu falei, nossa, nós viemos das estrelas. E não é em vão, né, que nós sabemos que se chama Via Láctea, né, todo esse processo, a gente olha para as nebulosas aí, que é uma coisa bem incrível. E para trazer esse olhar em relação ao demiurgo, né, que essa palavra ela quer dizer o construtor do povo, que é a própria mente, eu vou pegar o raio da criação, onde se começa a ser, até quando nós falamos desse Ain, é o próprio protocosmo, onde se inicia tudo. Desse protocosmo, ele só tem uma lei, e essa lei é o próprio livre-arbítrio. Quando nós nos deslocamos desse Ain, desse protocosmo, nós viramos o aiocosmo, que daí já começa o olhar da mãe, que é o pleroma, que é onde começa essa energia. É dali que a Sofia começa essa chispa a sair. Mas ainda ela não tem uma manifestação. Depois desse aiocosmo, que tem essa, para nascer precisamos da mãe. Então vem pro macrocosmo. Então, se for pegar a questão de leis, então tem uma lei, quando entra no aiocosmo são 3 leis. Quando entra no macro, já são 6. De 6 adentra-se num campo aonde vem a Sofia, que ela vira o triângulo e viram-se 6 leis, que dessas 6 leis já tem essa preparação para a construção da mente, que é esse demiurgo, mas ele só vai
se projetar numa forma energética, mas não física ainda, quando ele entra em 12 leis. Ele já entra no deuterocosmo. Aí cria-se esse construtor do mundo, que depois já desce para um campo astral, que você cria esses pensamentos dentro desse mundo. Depois de criar todo esse astral, né, desse olhar do deuterocosmo, depois eu venho ali para o mesocosmos, e o tritocosmos somos nós, na própria Sofia, que eu preciso agora fazer todo um processo de reconstrução, compreender tudo isso para eu levar novamente lá para o absoluto. E é importante até destacar a questão, né, de demiurgo. Tem muitos que se assustam, principalmente quando você fala da gnose do demiurgo, que é um demiurgo mau, um demiurgo que castiga, que condena. A gente olhando no macro, a gente vê que é uma construção, né, e ele vem trazendo uma construção pura. As infrações e as leis que vêm depois, que a gente vai falar até dos arcontes, ela vem se construindo, e as cobranças de tudo isso são as infrações que nós cometemos. O juiz não vai castigar por mera questão de prazer dele, e sim dos delitos que ele está julgando que você cometeu. Então, olhando para isso tudo, aonde que está esse demiurgo, se não está aqui agora? No micro e macro é igual. A construção do nosso mundo, como nós construímos. Se você estiver tudo de acordo, como era citou dessa descida, e você ir fazendo a subida agora, através dessas infrações todas que nós vamos fazendo, esse nosso apanhado geral da síntese, a gente vai ficando livre dessas leis, chegando mais próximo, né? E lá em cima, claro, no protocosmo, onde não vai ter todas as leis de uma só, unindo nessa síntese. Então não é um mal, um bem. Enquanto está olhando dessa forma, nós estamos olhando para quem nós somos aqui. O que nós estamos fazendo dita o que é o demiurgo para nós. Sim, e eu ainda tô querendo culpar algo. Exato. Né? Então, realmente, o que ele vem para dizer, né? Pare de infringir essas leis, olhe para tudo isso e pare de sair para jogar para esse externo, porque enquanto você não resolver internamente, você vai achar um culpado. Até em relação aos nossos estudos ali, quando nós falamos desse apocalipse, dessa revelação, esse demiurgo, que nós começamos a perceber que esse demiurgo sou eu mesmo, que construí tudo isso, e que esse mal, até como Sidney colocou, que chega ali, quem que criou? Se não fomos nós mesmos, agora esse olhar de que tem algo mal é porque tem algo retribuindo aquilo que eu fiz lá atrás. Então, qual que é o olhar do mal? É daquele que não quer responder pela questão, né, dessa ação. Exato, que daí a gente, né, olhando esse contexto do mundo todo como mal que você colocou, ele está retratando esse espelho que nós estamos enxergando, está retratando todas as infrações que nós fizemos, e isso é tirar o véu, que ele tem falando do Apocalipse. Daí que você começa a ver a verdade nua e crua. E como que começou essa criação toda? Ela começou pura, ela começou na inocência de Sofia. Então é como nós pegar no mito da criação, colocar o próprio, né, Criador chegando como esse próprio Jeová, Yod Revalre, se abrindo em Adão e Eva e fazendo toda a construção desse mundo. Então olha, de dois pensamentos, de duas partes, vem se criando esse mundo. E como a gente vem criando esse mundo na inconsciência, então a gente criou vários problemas, mas isso remete a ser um problema, algo ruim? Não, é a solução também, porque da mesma forma que a gente veio derivando, agora a gente vai fazer o que? É integrar e voltar à pureza com consciência, não inocente mais. Se a gente não fizer o trabalho, a gente vai voltar na compreensão da natureza, inocente, puro, mas sem ter ciência do que passou aqui. E vai ter que passar novamente, né? Exato. É aí que é válido trazer um exemplo que eu já coloquei em outros episódios aqui, que o Demiurgo ele é o grande arquiteto do universo. Então, cada vez que eu tenho um pensamento, uma palavra ou uma ação, isso é organizado pelo arquiteto para que tenha um retorno. Mas é um retorno para que eu veja a minha própria criação. Então é como se ele organizasse um cronograma. Ó, o Lincoln pensou, ou falou, ou fez isso. Isso aqui, de acordo com N fatores, vai voltar de alguma forma aqui
nesse dia, nesse momento, para o Lincoln, para que ele perceba quais são as suas obras. Só que daí, se o Lincoln ele não tem esse protagonismo, quando chega isso até ele, o Lincoln se apressa em buscar um culpado. Olha o que está acontecendo comigo, Deus está me castigando, o demiurgo é do mal. Mas o demiurgo ele é tão somente uma parte mecânica de Deus para que as leis possam se cumprir. Tanto que na série Ancestralidade eu levanto a questão, aquele que enxerga o demiurgo como alguém do mal precisa analisar as suas próprias obras. E aí que liga com isso que o Sidney estava trazendo, né? É ao mesmo tempo que eu vejo como uma questão mal, mas é a solução para eu acertar aquilo. Porque senão só vou estar acumulando mais ações em cima daquilo. Que senão você vai colocar que tem um Deus mau, que é o demiurgo, que está te castigando e o mundo é injusto e você está pagando gente que não cometeu crime, não cometeu nada de errado e está pagando, mas não tem lógica isso. A gente vem vendo o que acontece, sai de uma causa, essa causa ela vem para essa questão da mente, que é arquiteta, então ela vem arquitetando e a emoção colocando em ação todas as questões dos nossos pensares, dos pensamentos e fragmentos inconscientes. Sim. Aí quando você começa a perceber isso, você vai fazer primeiramente o equilíbrio e voltar a ser esse próprio demiurgo agora de forma consciente para levar esse teu mundo para outro plano, que daí já vai voltando às esferas superiores. E o pensamento, ele procura esse culpado, porque de uma certa forma ele sabe que ele está devendo. Só que ele não quer pagar aquilo. É que gera um breve alívio para ele buscar um culpado, mas nunca vai resolver. E Sidney, a gente já está encaminhando para o final deste episódio. Na etimologia da palavra, o arconte quer dizer governante ou regentes. Poderia explanar melhor o que são os arcontes? Então, Amanda, a gente veio trazendo essa linha já de raciocínio, que a gente vem adentrando, chegando até no próprio... nos aeons que o Lincoln trouxe, no demiurgo, que o Horácio colocou aqui, a gente falou agora. E dentro desse demiurgo ele tem os organizadores, que é colocado que são os arcontes. Então ele tem um regente principal, ele abre para esses arcontes. É claro que os arcontes a gente vai ver que tem os superiores, intermediários e os inferiores. Mas dentro do contexto que acontece, entrou o regente, que entrou o demiurgo, ele colocou esses arcontes. Esses arcontes agora vão fazer essa estrutura. E dentro dessa estrutura, todos os movimentos nossos estão atrelados aos arcontes. Se os arcontes são ruins, bons, ainda a gente está na dualidade. Quando a gente começa a enxergar que são partes nossas, dentro de nós a gente vai começar a estruturar esses arcontes e colocar esse nosso mundo em equilíbrio para voltar a esse demiurgo e fazer esse trabalho novamente. A gente pode ver até como os próprios agentes aqui da lei, ou os próprios governantes do mundo, como arcontes dentro desse plano macro nosso da Terra. Assim como dentro de nós temos os nossos arcontes que organizam esse nosso mundo micro, também da mesma forma. Então esses são os arcontes, essa é a questão, eles descem desse demiurgo. Claro, falando nessa esfera aqui onde estamos, mas tem várias outras esferas dentro de vários raios e aeons que o Lincoln trouxe no início. Exato, tanto que, até para ilustrar de uma maneira mais simples para o estudante, a gente pode olhar tudo isso como uma fábrica, uma empresa, com os seus setores. Uma fábrica, para ela funcionar, todos esses setores eles precisam estar muito bem estruturados e num entrosamento. Cada pessoa que gerencia um desses setores é um arconte. E aqueles que trabalham ali também são, de alguma forma, arcontes que colaboram para que essa empresa, todos ali tenham converjam para o objetivo dessa instituição. Tem os arcontes aí maiores, veja, a gente não está falando de ruim ou bom. Arcontes maiores que seriam os diretores dessa empresa. Para que tudo isso funcione bem, cada qual desempenha um papel. Agora vamos trazer isso para dentro de nós. Para que o nosso corpo físico ele funcione como ele funciona, existem partes autônomas do nosso ser, partes mecânicas, que a gente pode chamar de arcontes. São arcontes intermediários, eles que fazem todo esse funcionamento acontecer sem a gente se preocupar com
com a digestão, com a circulação sanguínea, são arcontes que gerenciam. Nós temos arcontes que eles são infradimensionais, que são, de alguma forma, até os eus causa que nós criamos, os pecados, né, essas cabeças de legião. E também nós temos os arcontes que são supra, que são o senhor Anubis e os seus 42 juízes da lei, que também estão dentro de nós. Que aí tem todo esse gerenciamento das leis para que todas essas leis às quais nós estamos submetidos, elas operem de uma maneira matematicamente, divinamente exata. E tudo isso é gerenciado pelo quê? Isso que o estudante precisa gravar bem. Partes autônomas do nosso próprio real ser, que a gente pode chamar de arcontes, que são partes, desdobramentos do demiurgo, que por si essa é um dos desdobramentos do nosso Pai. Sim. Aí até cabe, dentro do ensinamento, a gente começar a se auto-observar, fazer essas práticas do equilíbrio dos 5 centros, né? Porque esses 5 centros remete a essa organização. E tem mais os 2 outros centros superiores, né? Que também trazem essa estrutura. Claro, como o Lincoln falou, tem várias outras ramificações. Mas enquanto você não colocar em equilíbrio esses 7 para reger esse teu mundo, você não vai ter energia suficiente para fazer esse trabalho. Exato. E como o Lincoln mesmo trouxe, né, são essas partes autônomas, numa ascensão eu vou ter que vir tragando tudo isso para realmente voltar para essa questão do ser, né, novamente. Sim. E até para contribuir de uma forma mais assim, contemporânea em relação a essa estrutura dos arcontes, como nós sabemos que tem o demiurgo, que é esse arquiteto, como nós colocamos, eu trago dentro do livro do Códice Zero, as leis universais da natureza, as 48 leis. Então, dentre os arcontes, nós temos 7 principais, que são os filhos do demiurgo, que dá para se enquadrar aqui como os principais no sentido dos pecados capitais, inclusive, que onde regem toda a nossa manifestação desejosa. Que nós temos o livre-arbítrio, que é a primeira lei universal. Então, partindo do livre-arbítrio, nós descemos, aí nós criamos já esse olhar de que eu quero criar por mim mesmo, que entra a lei da gravidade, que é a segunda lei, que já tem um desejo, uma atração por algo maior. Então, quando nós adentramos nessa gravidade, nós partimos para uma ação que gera uma reação. Então, nós adentramos já nesse campo construindo, que é a própria tríade, que é as 3 primeiras leis, vindo num processo de que eu criei algo, que aí vem uma quarta lei, que é a lei da dualidade, onde dentro do pecado original, que Adão e Eva, eles criam o quê? Já uma cópia deles, que já vem com essa dualidade. A partir da quarta lei vem a quinta lei, que é a lei dos opostos, que é onde se criam Abel e Caim. Porque Eva, dentro da gravidade, engravida, vem com esse peso, e aí começa toda a nossa criação, como a gente sabe. E interessante que o terceiro filho, pelo menos que é contado na Bíblia, ele vem com o nome de Sete. Então ele já vem com esse olhar de alguém que veio colocar o desígnio de Deus, uma ordem dentro disso tudo. Então vem esse Sete construindo. E que a lei do 3... dentro desse livro eu coloco como a 6ª lei, e a 7ª lei é a lei do 7. E só para compreender, a 8ª lei, ela é a lei do eterno retorno. Ou seja, se eu não coloco em ordem, volta tudo para mim novamente. A 9ª lei é a lei do grande arcano, onde eu posso sintetizar tudo isso. E caso eu não faça isso, não trabalho com esse grande arcano, eu adentro na 10ª lei, que é a lei da recorrência. Ou seja, eu fico dentro dessa roda e que eu não saio. Por isso que os arcontes, nesse sentido, que são esse contrapeso, estão justamente a balança em desequilíbrio. Que nós, né, em algum momento, dentro desse olhar da Sofia, precisa compreender toda essa criação, olhar para essa luz e, né, fazer esse retorno. Então, por aqui a gente finaliza mais esse episódio. Agradeço a participação e a colaboração de vocês.
Não deixe de nos seguir nos nossos canais de comunicação, Instagram, no YouTube, acessar o nosso site, porque lá vocês também encontram materiais complementares para os estudos. Até o próximo episódio e paz vivencial. Paz vivencial, até o próximo. Paz inverencial, até a próxima. Paz vivencial, até a próxima.